Bom dia, eu sou Adriana Tavares, Despertar Ponto Ovelha. Que bom estar aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou estar apresentando o nosso projeto Reinado. Gostaria de mostrar para vocês, o nosso caderninho que já está pronto, Reinado, e vamos estar aprendendo sobre o rei Davi. Como foi a vida do rei Davi, como foi suas conquistas, suas batalhas, quem foi o rei Davi, né? Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia lá, em Atos 13, no capítulo 13, versículo 22. Mas antes, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Fecha teus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos reunidos, ó Deus, para aprender da Tua Palavra, Deus. Que eu seja canal de Deus, canal do Senhor na vida de quem está nos ouvindo, ó Pai. Abra nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ó Deus, e nos dê entendimento e crescimento da Tua boa, perfeita vontade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Lá em Atos 13, 22, fala assim, já abri minha Bíblia, abre essa Bíblia, pode estar me acompanhando, tá bom? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi, ele foi considerado por Deus o homem segundo o coração de Deus, né? Davi foi o maior rei de Israel. E Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez por Samuel, na sua juventude, pelos homens de Judá, para ser rei em Hebrom, e finalmente pelo ancião das 10 tribos do norte, como rei sobre todo Israel. Então, Davi foi ungido 3 vezes, certo? Fica comigo. Davi foi escolhido por Deus para suceder quem? Saul, que foi o primeiro monarca de Israel. Saul não atendeu às prescrições divinas e foi rejeitado. E passou a maior parte do seu reinado rebelando-se contra Davi e perseguindo Davi. Todo o seu reinado, Saul só pensava em perseguir Davi. Não foi? Davi foi escolhido por Deus entre todos os seus irmãos para ser o príncipe do povo. Sua unção foi concedida por quem? Pelas mãos de Samuel. Samuel não o conduziu ao trono, mas matriculou na escola do quebrantamento, porque nós vamos aprender durante todo o nosso estudo sobre o reinado, quanto tempo Davi demorou para assumir o trono, como foi a caminhada de Davi, que ele aprendeu, que ele viveu, que ele passou. Por isso nós começamos a falar sobre o quê? Quantas vezes Davi foi ungido? 3 vezes. 3 vezes. Então, começou na sua adolescência, né? Ele sendo escolhido entre seus irmãos, né? Sendo o menor da sua casa, e ainda assim Deus escolheu Davi, o pequenininho da sua casa, que nem lá estava entre os seus irmãos, né? Para se tornar rei sobre todo Israel. Mas até Davi se tornar rei sobre Israel, ele tinha um caminho a percorrer, ele tinha uma trajetória, ele tinha muitas coisas para aprender, não é verdade? Então Saul perseguiu Davi por mais de 10 anos. Davi fugiu de Saul pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas, porém, no tempo de Deus, ele foi coroado. E durante 40 anos, sendo o maior monarca de Israel, cuja família nasceu o Messias, o Filho do Altíssimo. Davi não foi um homem perfeito. Não foi. Mas tinha um coração quebrantado. Davi teve seus altos e baixos e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. A história de Davi nos ensina
que nós não somos perfeitos, porque Davi não foi perfeito. Davi foi um grande guerreiro. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E dentro da história, dentro da caminhada, da jornada dele, teve muitas coisas que a gente olha e fala, meu Deus, Davi, né? Mas dentro disso tudo, a gente aprende com Davi. A gente olha para os erros que Davi cometeu para não cometer também, não é verdade? E aprender que precisamos admitir aonde erramos, olhar o que fizemos de errado e ter um coração arrependido. Porque Davi tinha um coração arrependido. Ele errava e pedia perdão a Deus e não cometia o mesmo erro todas as vezes. Todos os erros de Davi foram diferentes. Ele nunca cometeu o mesmo erro 2 vezes, né? Então vamos lá. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele começou como pastor de ovelhas, não é? Davi era pastor de ovelhas e terminou como rei. Tornou um grande guerreiro e consolidou a pequena nação de Israel como um reino poderoso. Deus declara sua aprovação ao coração e à vida de Davi. Mas Davi nem sempre teve atitudes e ações que mostravam sua piedade. Como eu falei, Davi muitas das vezes errou, né? Então vamos lá. A vida de Davi, ela teve altos e baixos. Beleza? Primeiro, Davi foi um guerreiro que derramou sangue em abundância. Eu vou falar os versículos, tá? Vocês podem estar acompanhando depois para não ficar muito grandão. Então, lá em 1 Crônica 22:8, você confere o que eu acabei de falar. Segundo, Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba. Lá em 2 Samuel 11:4. Terceiro, Davi teve várias e várias esposas. 2 Samuel 3:1 e 5. 4. Davi foi um pai negligente e sua família sofreu brigas, tragédias. Lá em 2 Samuel 13, 15, 18, 29. Lá em 2 Samuel você vai conhecer toda a história de Davi, do rei Davi. 5. Contrariando a ordem do Senhor, Davi recenseou orgulhosamente suas tropas, provocando a morte de 70.000 homens do povo, causado por uma peste. Lá em 2 Samuel 24, do 10 ao 15. Então, nós vimos como Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve tantos erros, tantas falhas, e ainda assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus aprovava. Um homem que reinou durante 40 anos, né? Mesmo Davi cometendo tantos deslizes, Deus declara a seu respeito: achei Davi um homem segundo o meu coração. Oh, que lindo, né? Davi era um homem que cometia muitos pecados, muitos erros. Mas Davi procurou ser um homem reto. Durante a sua caminhada, ele procurava ser um homem reto. E o desejo do coração dele era fazer a vontade de Deus. E esse é o tipo de pessoa que Deus procura. Davi, sempre que ele ia fazer algo, ele primeiro perguntava, né? Perguntava a Deus. Ele procurava os profetas para perguntar como ele deveria agir, o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer. Então, Davi era um homem que ele buscava andar com Deus. Era um homem que buscava ouvir aquilo que Deus tinha para fazer. Mas, como todo ser humano, como todo humano, Davi não era perfeito. Ele tinha seus erros, ele tinha suas falhas, mas ele estava sempre pronto a admitir seus erros, admitir suas falhas e pedir perdão a Deus e recomeçar de novo. Certo? Quando Deus olha para mim, para minha vida, para a tua vida, o que Ele procura não é perfeição. Ser cristão não é ser perfeito, certo? Hoje eu estou falando de Davi, sobre os altos e baixos, sobre Davi, porque
É lindo falar da história de Davi, como Davi foi um grande rei, como Davi foi um grande soldado, como Davi abriu o coração e pedia perdão para Deus. Nós precisamos entender que Davi não foi perfeito, ele teve seus momentos imperfeitos, assim como eu e você. Assim como no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, vai haver momentos que a gente vai errar, vai falhar, mas Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele admitia seus erros, ele se arrependia dos seus erros e ele pedia perdão a Deus. E é o que nós precisamos aprender hoje, buscar Deus na minha vida, ter um coração quebrantado, buscar ter um coração obediente a Deus, à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus todos os dias, perguntar a Deus qual o propósito, o que devo fazer hoje. Sabe, nas coisas pequenas, nas coisas simples, como acordar, falar com Deus, orar e falar: Senhor, o que eu tenho para fazer hoje? O que eu devo fazer hoje? Como eu devo me comportar hoje, né? São coisas pequenas que mudam totalmente o nosso dia e que faz toda a diferença. Então, a minha palavra hoje de encorajamento para mim e para você hoje é que a gente venha buscar ter um coração quebrantado no Senhor, um coração obediente à palavra de Deus, um coração arrependido, onde a gente pode pedir perdão a Deus e recomeçar a nossa vida, sem peso na mente, sem peso na consciência, achando que tudo tem que ser perfeito. Deus busca um coração quebrantado, Deus busca um coração de adorador, um coração que ama a Deus, que faz a tua vontade. Não é desculpa para ficar andando errado, não é desculpa para fazer tudo errado e eu sou pecador, não. Nós somos pecadores, nós entendemos que somos pecadores, mas todos os dias nós buscamos para fazer aquilo que é bom, que é agradável ao Senhor. Mas não podemos ter o peso na consciência de ser perfeito em tudo, querer tudo do nosso jeito, porque não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Todas as vezes que Davi procurou fazer as coisas do jeito dele, da forma dele, ele errou. Então, que eu e você hoje venhamos guardar essa palavra no coração, que venhamos ter um coração quebrantado ao Senhor. E se você hoje está aí, se sentindo imperfeito, se sentindo sozinho, quero dizer para você que Deus ama você e que Ele não está olhando para a tua aparência, Ele não está olhando para aquilo que você acha que é tão perfeito, mas Ele está olhando para dentro de você e buscando em você um coração que ama a Deus. Que essa palavra gere vida no teu coração hoje e que ela transforme a sua vida, a maneira de você pensar e a maneira de você agir. Busque todos os dias a orientação de Deus. Busque todos os dias falar com Deus. Tudo bem? Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra de vida, de verdade, que eu venho aprender com o Rei Davi, ó Deus, que eu tenho um longo caminho, Senhor Deus, um caminho que devo aprender a ter um coração quebrantado, um coração obediente e que eu venha buscar ouvir a Tua voz todos os dias, ó Pai. Tira de mim, Senhor Deus, tudo aquilo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que tem me impedido, ó Pai, de me fortalecer do Senhor. Eu sei, ó Deus, que assim como Davi teve um chamado, um grande chamado para ser rei, mas até ele se tornar rei, ele teve um processo. E cada um de nós, ó Pai, tem um processo. Cada um de nós tem algo a aprender, tem algo que devemos fazer antes das nossas bênçãos chegar, antes de se concluir o propósito para qual o Senhor chamou cada um de nós. Então que venhamos, ó Deus, percorrer esse caminho, ouvindo a Tua voz, ouvindo e obedecendo a Tua palavra, ó Deus. E se cairmos, ó Pai, nos ajude a levantar e a nos levantar mais forte, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um que tem nos ouvido, cada um que tem nos acompanhado, ó Pai, e que venhamos aprender com o Rei Davi,
como devemos reinar sobre a nossa casa, Pai, reinar sobre a nossa vida, Pai, porque o Senhor é o nosso Rei absoluto, Pai, e que venhamos, ó Pai, estar debaixo de obediência do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Durante toda a semana a gente vai estar jogando na página despertar.ovelha, @despertar.ovelha. Você que nos segue lá, dá o seu ok, dá o seu joinha, fica com a gente. Vamos estar falando sobre reinado durante toda a semana. Já produzimos o nosso caderninho, tá? Temos todos os arquivos digitais para você estar nos acompanhando. Vou abrir para você ver, ó, já fiz a nossa primeira página, tá vendo? Reinado, sobre Davi, né? Coloquei aqui as nossas ovelhinhas, mostrando como Davi, como pastor de ovelha, Deus tinha um chamado grandioso na vida dele, de se tornar rei, né? E ele teve muitas lutas, muitas batalhas a ser conquistadas. E vamos juntos conhecer, aprender e viver a vontade do Senhor todos os dias. Então, lá na nossa bio tá todos os nossos arquivos, tá? Nossos arquivos para você fazer o caderninho, tá fazendo o seu scrapbook, tá nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estudar a palavra de Deus junto com vocês. Então, vamos juntos. Perguntas, se quiserem fazer alguma pergunta, é só escrever lá no canal. Vou ter prazer de responder, tá bom? Fica com Deus, que você tenha um dia abençoado no Senhor. Tchau!